Muito bom dia para você que está assistindo esse vídeo de dia. Muito boa noite para você que está assistindo esse vídeo de noite. Meu nome é Gabriel Silva Santos e junto com meus amigos Otávio Gonçalves de Oliveira, Matheus Lopes Nascimento e Avelino Neto, vamos falar sobre fontes renováveis de energia para a disciplina de Química Ambiental do CACET no ano de 2021. Começando a nossa apresentação, vou dar destaque para a ecologia industrial, que a ecologia industrial ela busca a integração entre a indústria e o ecossistema natural, envolvendo mecanismos de reuso de materiais, redução do consumo de energia, água e matéria-prima, como também minimização dos resíduos provenientes da atividade industrial. Para tanto, atua na substituição de tecnologias tradicionais por tecnologias mais limpas das cadeias produtivas, né? Utilizando recursos que foram utilizados na indústria de grande escala, em indústria de menores escalas, como no caso da reciclagem, entre outros mecanismos, para não desperdiçar os resíduos que sobram da produção industrial de longa escala, buscando assim um consumo sustentável daquele produto. Nisso se liga ao desenvolvimento sustentável, né? Que sustentabilidade ela vem daquele termo de utilizar pensando nas próximas gerações que vão viver aqui no planeta Terra. Em 1987 ocorreu a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, organizado pela ONU, que foi publicado o relatório Nosso Futuro Comum, né? E nele ele destaca que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Então é basicamente a gente consumir agora, que nós estamos vivos, mas pensando nas próximas gerações de filhos e netos que vão vir para continuarem usando os recursos que nós utilizamos, né? Que não falte recursos para as próximas gerações, pensando assim no futuro do planeta e das gerações futuras que vão vir. Então, como no caso do consumo de água, do consumo de fontes de energias, para que não seja um consumo exagerado que acabe prejudicando as gerações futuras, né? Pensando sempre nos próximos que estão por vir. Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre as fontes energéticas em si. Temos as fontes não renováveis e as fontes renováveis. As fontes não renováveis, elas são aquelas que são geradas por recursos naturais que não se renovam, ou seja, elas são esgotáveis. Temos como exemplo as fontes não renováveis, os combustíveis fósseis, que como energia primária temos o carvão mineral, o petróleo e seus derivados, e o gás natural. E a energia secundária gerada por eles são termoeletricidade, calor, combustível para transporte. Outra fonte não renovável é a energia nuclear, que tem os materiais físseis, e aí geram a partir disso a termoeletricidade, o calor. As fontes renováveis são alternativas mais limpas às fontes não renováveis, pois elas geram menores impactos negativos ao meio ambiente. Entre as fontes renováveis, temos as fontes tradicionais. Bom, as fontes tradicionais, temos, por exemplo, o fogão primitivo, movido a lenha, catado e desmatada. Por sua vez, as fontes modernas podem ser divididas em convencionais e fontes novas. As fontes convencionais são tecnologias dominadas e comercialmente disseminadas há muitas décadas, como é o caso das usinas hidrelétricas de grande e médio porte. E as novas são aquelas que começam a competir comercialmente com as fontes tradicionais, renováveis ou não. É o caso dos painéis solares fotovoltaicos, dos aquecedores solares, das pequenas centrais hidrelétricas, que apesar de conhecidas, ainda não têm equipamentos a preços amplamente acessíveis, que torna seu uso um pouco menos utilizado comparado aos outros. Além dessas, temos as usinas de geração de eletricidade a partir das ondas e marés. Um exemplo dessa temos em Recife, em Fortaleza, eu acho, se eu não me engano. E também temos as turbinas eólicas, as usinas geotermais e a biomassa moderna. Aqui, vamos falar um pouco mais sobre matriz energética. Nesse gráfico aqui, temos uma comparação sobre o consumo final de energia primária do BRICS, de 2019. O BRICS é um grupo econômico composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é o South Africa.
E aqui, uma comparação com o mundo. É importante ressaltar que o Brasil é o que usa menos energia a partir do carvão, aqui, aproximadamente 5,29%, comparado com os outros. E o mundo? O mundo usa 27,03%, dados de 2019. E o que mais usa energia a partir de hidrelétricas, aqui com 28,70%. É uma diferença significativa quando comparado aos outros. A China, que comparado aos outros é o que mais usa e vem em segundo lugar dentro desse grupo, usa 7,99%. Porém, o Brasil é o que mais consome óleos, álcool, gasolina, diesel, comparado aos outros e ao resto do mundo. Esse gráfico aqui compara o uso de fontes fósseis e fontes renováveis. Vemos aqui também que o Brasil é o país, dentro desse grupo do BRICS, que mais utiliza fontes renováveis, 45,02%. Em segundo lugar, dentro do BRICS, vem a China, com 12,66%. É uma diferença significativa. É importante ressaltar que esses países do BRICS que estamos comparando contam com estruturas econômicas, sociais, geográficas e de recursos naturais muito diferentes. Por exemplo, a Rússia possui importantes reservas de petróleo e gás natural, sendo um dos maiores produtores do mundo. Isso aqui se ressalta aqui no gráfico. A Rússia é o que mais consome gás natural. O Brasil e a China também apresentam reservas e produção bastante relevantes. Não podemos esquecer disso. Nos últimos 10 anos, o Brasil se tornou uma fronteira de expansão da produção de petróleo e gás associado às descobertas das reservas de pré-sal. A exploração desses recursos possibilitaria ao país se tornar um grande exportador de petróleo, que tem atraído diversos investimentos estrangeiros nas rodadas de licitação e leilões de partes das áreas para a extração do petróleo, né? A Índia, por outro lado, ela realiza investimentos em infraestruturas de refino para atendimento da demanda interna, mas também ela busca aproveitar sua posição no continente asiático, em especial pela proximidade com o consumidor chinês, o setor de hidrocarbonetos. A Rússia ela possui importantes reservas de petróleo e gás natural, sendo um dos maiores produtores mundiais. E vemos aqui que a Rússia, que nesse gráfico aqui da matriz, ela é um dos maiores consumidores de gás natural também, mas quase mais que o dobro do que o resto do mundo consome. O Brasil e a China eles também apresentam reservas de produção bastante relevantes. Por exemplo, nos últimos 10 anos, o Brasil se tornou uma fronteira de expansão da produção de petróleo e gás, associado com as descobertas das reservas do pré-sal. A exploração desse recurso possibilitaria ao país se tornar um grande exportador de petróleo e tem atraído investimentos estrangeiros nas rodadas de licitação e leilão das regiões de extração de petróleo. Já a Índia, por outro lado, ela realiza investimentos em infraestruturas de refino para atendimento da demanda interna, mas ela também busca aproveitar sua posição estratégica no continente asiático, visto pela sua proximidade com o centro consumidor chinês. O setor de hidrocarbonetos também é relevante pela sua participação no consumo energético final do BRICS, muito concentrado em combustíveis fósseis. Com exceção do caso brasileiro, os países do grupo contam com elevada participação de carvão, petróleo e gás natural na matriz energética, visto aqui nesse primeiro gráfico. Carvão, petróleo e gás natural, aqui. E vemos que ocupam parte significativa de sua matriz energética. Bom, pessoal, vamos falar um pouco mais sobre o que causa, né, esse excesso dessas fontes não renováveis, desse uso. A gente pode citar, então, dois fatores primordiais, que seriam seus recursos limitados, podendo citar aí o que nós usamos normalmente, né, que é o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, podendo citar também combustíveis de fissão, usados nas usinas nucleares, que é o caso dos isótopos radioativos. O que acontece, pessoal? Com o uso desses combustíveis e dessas fontes não renováveis em si, acabam gerando riscos ambientais pelo seu mau uso ou muitas vezes pela falta de fiscalização
e até mesmo naturalmente, isto é, o seu processo em si ele já leva risco ao meio ambiente, levando à poluição de rios, o aquecimento global e, em casos mais graves, até mesmo acidentes nucleares, levando cidades inteiras a, a uma forma de quarentena meio que eternal, né? Que foi o caso de tantas indústrias que a gente vê por aí. Bom, a gente pode falar também das fontes renováveis, que são normalmente as que a gente deveria utilizar, né? Em pleno século XXI, com tantas opções aí, a gente podia estar usando elas para estar ajudando o meio ambiente, na verdade, da melhor forma possível. Que são o caso das mais utilizadas pelo Brasil, né? Que são a hidrelétrica, como já foi explicada. Mas fora ela, também tem a energia eólica, solar, matriz, geotérmica, biomassa, entre outras. Dentre elas, a gente vai destacar a que nós mais utilizamos, que é a hidrelétrica, e a biomassa. Começando então pela energia hidráulica. A energia gerada por essa fonte vem do aproveitamento das águas do rio. Nas usinas hidrelétricas, as águas movem turbinas que transformam a energia potencial da água em energia mecânica e, por fim, em energia elétrica. É necessário destacar que essa fonte é variável ao longo do ano, porque dependendo do quanto chove nas cabeceiras do rio, afinal, é essa água que irá mover as turbinas. Também devemos considerar que haja um bom funcionamento de uma usina hidrelétrica, e a ação de conservação ambiental na bacia hidroelétrica é essencial. Bom, pensando nisso, é necessário diminuir essa variação da produção de energia ao longo do ano. Então, o que acontece? Algumas usinas, elas acabam construindo chamados reservatórios de acumulação, que servem para guardar a água no período chuvoso e utilizar durante a seca. A construção de uma barragem acaba prejudicando os peixes que se deslocam ao longo do rio em busca de locais para reprodução. Mas para diminuir esse problema, pode ser construída passagens artificiais. Fora isso, o alagamento de áreas pode causar o deslocamento de pessoas que moram ali perto e atrair outras pessoas que vêm trabalhar na construção da usina. Toda matéria vegetal e orgânica existente, biomassa, pode ser utilizada na produção de energia. A lenha, o bagaço da cana-de-açúcar, o cavaco de madeira, resíduos agrícolas, algas, restos de alimentos e até excremento animal, que após a sua decomposição produzem gases que são usados para gerar energia. A aplicação da ecologia industrial à agroenergia, discutida nesse trabalho, possui o foco numa usina de cana-de-açúcar e numa usina de biodiesel, consolidadas em planta única com o uso de diversos processos industriais. A partir desta unidade central, são desencadeadas várias atividades cujo objetivo é tornar o uso da biomassa mais eficiente possível. Partindo do conceito do ciclo fechado, o sistema produtivo é estruturado de modo que a biomassa energética gere compostos que serão introduzidos novamente no processo como insumos, como pode ver ali na figura 4. Este processo, junto com a emissão mínima de poluentes, busca o resíduo zero e a sustentabilidade social e econômica. Existem ainda resíduos que podem ser direcionados como insumos e outras cadeias produtivas. A exemplo da produção de microalgas, as quais se alimentam do CO2 e servem para a produção de biodiesel, gerando novos resíduos que, por sua vez, serão reintroduzidos ao processo de produção. No processo, o etanol é o produto final e também atua como insumo, álcool, para a produção do biodiesel. O bagaço e a palha, além de gerar energia para processos agrícolas e industriais, podem também ser utilizados para a fabricação de papel. A abordagem da biorefinaria poderia incluir bioprodutos a partir do etanol, a exemplo de biomateriais e a química fina. Importante ressaltar que o processo industrial apresentado envolve duas cadeias produtivas, o bioetanol e o biodiesel.
Atualmente, existem usinas de biodiesel e usinas de etanol em localizações diferentes. Para a ecologia industrial, para que a ecologia industrial possa ser aplicada em sua plenitude. O modelo pressupõe a integração das duas cadeias em uma única planta industrial e a localização física com equipamentos e processos separados. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Nosso grupo manda um grande abraço e bons estudos a todos. Tchau, tchau. Tchau! Obrigado, tchau, tchau.